Bom, pessoal, então vamos fazer aqui a primeira parte, que é a capa, tá? Então a gente tem aqui algumas explicações de como deve ser essa capa, isso aqui da própria Univesp. Então qual é a formatação da capa do trabalho? Então a fonte Arial, que é aquela que a gente já viu, tamanho 12, as margens também aqui, o nome dos autores, o título bem centralizado aqui, e ao final vai colocar a sua cidade, o estado e o ano que você fez aquele trabalho, isso daqui centralizado, tá? Então vamos construir aqui aos pouquinhos, tá bom? Vamos lá. Então, primeiramente, a gente vai colocar aqui o título, o nome da universidade, tá? Então vai colocar aqui, já está no tamanho, só lembrando, porque a gente já tinha colocado isso, inclusive, né? Arial 12. Então a gente vai deixar aqui. Universidade Virtual do Estado de São Paulo. E aí você vai dar um espaçamento só e vai colocar abaixo o nome do seu curso. Então, se é engenharia de produção, se é licenciatura, se é pedagogia, o que que for, né? Então, vou colocar aqui, como no documento lá já estou colocando como engenharia de produção, vou colocar isso aqui, por exemplo, licenciatura em matemática, por exemplo. Agora, isso aqui você vai selecionar esses dois parágrafos e vai centralizá-lo. Então, você vai clicar aqui nessa parte de centralização, tá? Então, você centralizou. Agora, a gente vai colocar o nome dos participantes do grupo. Como é que a gente faz isso? Também é centralizado, tá? Vamos pegar aqui os dados. Como é que a gente vai colocar? 3 parágrafos abaixo deve vir o nome do autor ou da autora, que normalmente é todo escrito em letras maiúsculas e sem negrito. Então a gente vai 3 parágrafos abaixo colocar o nome das pessoas. Então você vai vir aqui, então vai ser 1, 2, 3. A partir daqui você coloca o nome dos participantes. Então se for 1, se for 2, se for 3, se for 4, você vai colocar aqui. E cada nome de cada uma das pessoas você pula um para poder colocar. Eu vou copiar aqui do que eu já tenho, só para não ter que escrever tudo novamente, né? Então são nomes fictícios, evidentemente. Então você vai colocar aqui, tá bom? Feito isso, agora a gente vai para a próxima parte, que é o título. O título ele tem que ficar bem centralizado aqui, tá? Bem centralizado. E para fazer isso, eu tenho uma dica, que é como eu fiz o trabalho e como eu costumo fazer. Veja bem, se você colocar o título aqui normal, então você vem aqui no centralizar e colocar, o que acontece? Se você tiver que mudar alguma coisa aqui, por exemplo, saiu um participante, que às vezes é comum, a pessoa abandona lá a faculdade e sai. Quando você tira o nome dessa pessoa, já não vai ficar totalmente centralizado aqui. Então isso é ruim. Por quê? Justamente porque depois você vai ter que ajeitar. Então, para você não ficar tendo esse trabalho, o que eu aconselho você fazer, que é o que eu fiz. Então você vai colocar aqui, você vai inserir, inserir, caixa de texto, e aí você insere na caixa de texto normal, tá? Você puxa ela aqui, não se preocupa em espaçamento nada por enquanto, tá? Só coloca ela aqui. Lembrando que aí você vai ter que vir aqui, página inicial, porque ele não vai estar formatado do jeito que você quer, né? Então, Arial 12, que é o que a gente usa como padrão, tá? Outra coisa importante também, você vai em formatar, contorno da forma, você vai deixar sem contorno. Contorno não pode aparecer. E aí você vai escrever o título do seu trabalho. Então, por exemplo, estudo, por exemplo, estratégias de marketing digital, né? Um estudo de caso. Então aqui você tem o título do trabalho e o subtítulo, né? Então isso aqui é só um exemplo, tá? Bom, ele já está formatado do jeito que a gente quer. Então o que você vai fazer? Você vai recuar aqui para ele ficar do tamanho do título. Ó. Quando ele for para outra linha, então você volta aqui para ele ficar exatamente desse tamanho. Aqui o que você vai fazer? Você vai clicar aqui, né, como aqui já está clicado. Você vai vir em posição e aí você vai colocar centralizado. Tá vendo? Ó, central com disposição de texto quadrada. Certo?
Então você vai colocar ele aqui centralizado. Ao fazer isso, ele vai estar exatamente no centro, tá? Você não vai precisar se preocupar com isso, ó. Tá? Então, fazendo isso, o seu título ele vai estar exatamente no centro, que né? Vai estar centralizado, tá, pessoal? E aí, se você mudar qualquer coisa aqui, por exemplo, você vai excluir a última pessoa que fez lá o trabalho, saiu, por exemplo, você vai tirar, você vê que não vai alterar aqui a centralização do nome aqui que você escreveu, né? Do título, tá bom? E aí tudo aqui vai ficar como está. Então é isso. Então essa é a dica que eu dou, tá bom? Insira lá esse texto para ficar fácil aí para vocês, tá? Bom, eu vou deixar aqui do jeito que eu fiz no outro documento, pelo seguinte, para você lembrar o que é isso, né? Então assim, título do meu trabalho de IPI com subtítulo. Vou até colocar aqui, ó. Inserir, caixa de texto. Aí organizo ela aqui. Título do meu trabalho. Tiro aqui em formatar contorno de forma. Eu deixo sem contorno. Aí eu clico aqui, vou em posição e centralizo ele, tá? Então vai ficar lá, título do meu trabalho de IPI. Qual que é o próximo passo agora? O próximo passo é ir na última linha aqui, certo? Na última linha. E agora a gente vai colocar o nome. Você vai colocar, na verdade você coloca, na última mesmo você coloca o ano. Então vai ser 2023, né? Ou 2024, enfim, o ano que você estiver fazendo o trabalho, a entrega dele. E acima você coloca a sua cidade. Então eu coloquei aqui Cabreúva, São Paulo, né? Evidentemente que você vai colocar da sua cidade. Então, se for colocar aqui a minha cidade, eu vou colocar Cotia, São Paulo, por exemplo. E aí você seleciona os dois e você centraliza, tá? E aí fazendo isso tem uma coisa interessante aqui. Vocês viram que quando a gente fez a formatação, a gente colocou que o espaçamento entre linhas aqui é 1,5, que é o padrão, inclusive. Só que aqui nessa parte exclusivamente, ela é diferente. Então o que você vai fazer? Você vai selecionar essas duas aqui, você vai em parágrafo, clica aqui nessa setinha em configurações de parágrafo, espaçamento entre linhas aqui, você coloca simples, tá? Pronto. Então nesse último especificamente é o espaçamento simples. Você pode até dar um enter aqui, né? Pronto. Então você dá um enter aqui e aí você vai ter esse espaçamento simples entre eles, tá? Aí, como eu disse, agora a gente vai fazer a folha de rosto, tá? Bom, então aqui a gente fez a capa, né? Então aqui a capa já está toda formatada conforme as normas ABNT, tá bom? Então agora, o próximo passo, a gente vai fazer então a folha de rosto. Folha de rosto, te espero no próximo vídeo, tá bom? Até mais, pessoal.